mês de agosto chegou e é nesse mês que a Lei Maria da Penha completa 18 anos. E nesse Agosto Lilás, o Geração LC veio até Maceió para bater um papo com uma mulher que é referência nessa luta e na força feminina. E lidera com determinação o setor de políticas públicas voltadas para a segurança da mulher. E vamos conhecer a trajetória inspiradora dessa mulher, discutir ações que estão sendo realizadas para o combate da violência contra a mulher, entender tudo que a gente pode levar e transformar como projeto para a nossa Arapiraca. Fica com a gente porque o Geração LC começa agora. Oi, gente! Hoje no Geração LC eu tô com a Coronel Camila, em referência ao mês, né, o Agosto Lilás. Estou muito feliz em receber uma mulher, como eu falei, à frente do tempo, e eu adoro dizer que eu sou fã de mulheres ousadas, mulheres que vão lá e fazem acontecer. Então seja bem-vinda. Obrigada. A alegria minha, né, é um assunto que eu amo, né, também para falar, e fico feliz também, né, quando a gente vê que nós não estamos sozinhas, né, nessa luta para mudar, né, essa realidade que é milenar, e a gente precisa, quanto mais a gente se unir, né, com mulheres para falar sobre isso, para combater todos os tipos de violência contra a mulher. E o Agosto Lilás, por representar esse mês da conscientização, para a gente é importante enfatizar essa luta nossa, né? E eu queria começar pedindo para você pelo menos falar um pouco do seu currículo, que eu sei que é extenso, mas pelo menos para que as pessoas lhe conheçam um pouco mais. Eu entrei no Corpo de Bombeiros, né? Fui a primeira mulher oficial da corporação em 2002. Né? Porque até então, até 2002, a mulher ela não podia nem prestar o concurso, ela não podia nem concorrer, né? E em 2002 foi a primeira vez que o curso de formação de oficiais foi aberto para homens e mulheres. E aí meu pai era bombeiro e falou: não, Camila, vai lá fazer o concurso. Eu disse: seus pais, não quero negócio de ser bombeira, eu quero fazer medicina. Ele: não, minha filha, você vai, você faz o curso, porque ele era bombeiro e também fazia medicina na época. Ele disse: não, você faz o curso, depois quando você voltar, você estuda o que você quiser, vai. Também o bichinho queria se livrar, né, pobre? Vai, minha filha, fazer o concurso. E assim, eu fui, né, mais por incentivo do meu pai, e já no primeiro mês me apaixonei, né, pela profissão, pela atividade bombeiro militar. Mas quando eu passei no concurso, eu tinha 18 anos, né? Assim, era uma menina, não tinha, apesar do meu pai ser militar, ele não trazia muito a vivência para dentro de casa. Então, assim, eu não tinha nenhuma ideia do que era ser militar. E tiveram algumas situações que me impactaram muito na minha vida como um todo, em razão de eu ser mulher e ter decidido entrar num curso, numa instituição que é majoritariamente masculina, né? Hoje a gente tem a oportunidade de falar sobre as questões de gênero, mas naquela época, né, há 22 anos atrás, a gente não discutia isso, então eu também não tinha nem noção de como isso podia impactar a minha vida. Então, quando eu entrei no CFO, eu sempre tive esse jeito assim, muito extrovertido, muito, que a gente fala, ouve muito, né? Aquela mulher muito dada. Eu escuto muito isso. Eu era muito dada, então, muito de falar com todo mundo, de sorrir. E isso daí trouxe para mim, né, uma mudança na minha vida, porque como eu nunca tinha sido militar, uma amiga minha, que na época também, ela era de Sergipe, tinha passado na prova. Aqui em Alagoas não tinha curso de formação de oficiais, a gente tinha que ir para Pernambuco, então a gente foi fazer o curso lá, foram 3 anos, né, em sistema de internato. E ela chegou a um certo momento e disse assim: amiga, eu tenho que falar uma coisa com você. Eu disse: diga, mulher. Ela disse: olha, porque você não pode ser assim, não. E eu, assim como, né? Eu me achava tão básica. Eu disse: assim como? Ela disse: não, assim, do seu jeito, mulher. Não tem condição de você ser assim dentro do quartel. Eu disse: por quê? Ela disse: porque mulher no quartel ou é puta ou é sapatão. Desculpa não falar, mas assim, por que eu falo? Porque isso é um tipo de violência, né? E olha que você escutou isso até de outra mulher, mas ela falou pra mim numa forma de conselho e de preocupação, porque ela disse assim: olha, mulher dentro do quartel, se você continuar sendo simpática, falando com todo mundo, sorrindo, vão dizer que você tá dando ousadia e por isso que você é puta. E se você fechar sua cara e não der ousadia a ninguém, você é sapatão. E eu, assim, né, perdão até pelo uso dos termos, mas eu gosto de falar porque
isso já traz um tipo de violência que é de rotular a mulher, né? E esses rótulos, esses padrões, né, que a mulher ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo, não foi escolhido pelas mulheres, né? Até porque eu fui a primeira mulher oficial da corporação, né? A primeira vez que tinha mulher no curso, então esses rótulos foram criados pelos homens, né? Porque as instituições militares, elas foram criadas para os homens e pelos homens. Então, mas eu não tinha noção disso. Então, a única coisa que eu entendi é que eu precisava mudar o meu jeito. Se eu queria ser oficial, né? Então, eu tinha que mudar. Então, como o homem, ele era o padrão, ele era a referência. Quanto mais a gente se aproximasse daquela referência, mais eu ia ser respeitada, mais eu ia ter a minha autoridade considerada. Então, era toda hora assim, né? Fale como homem, ande como homem, né? Faço exercício como homem. Então, quanto mais eu me aproximava daquela referência que era o homem, aí tudo bem. Então, primeiro que já tinha essa tendência da masculinização da mulher. E eu até brinco porque a minha mãe, né? Quando eu resolvi fazer o CFO, a única pessoa que me apoiou, assim, realmente foi o meu pai, porque já era militar, mas todo mundo da minha família, Camila, você não tem nada a ver com isso, você é doida. Olha, vai ficar parecendo uma Maria Homem, porque todo mundo já tinha essa, né, visão, aquela, antigamente, principalmente, de que a mulher militar, ela não podia ser feminina. E aí minha mãe ligava e a gente sofrendo horrores no curso, né? Porque não tem hora para comer, não tem hora para dormir, ela levando grito e paga 10 e sobe e desce e tal. E a minha mãe ligava e dizia, minha filha, você tá passando batom. Meu Deus, se a minha mãe soubesse o que eu tô passando aqui, essa era a última preocupação dela, que eu só tava usando batom. Mãe, eu tô passando batom, porque ela não queria que eu ficasse, né? Perdesse a minha feminilidade, porque era muito da minha essência. E aí eu mudei completamente o meu jeito de ser, porque eu acreditei que para eu ser respeitada, para eu ser uma boa oficial, eu tinha que seguir aquele padrão, aquilo que tinham me ensinado. Né? Aos 18 anos. Eu passei aos 18, iniciou o curso que eu tinha 19, e o que aconteceu? Eu fui a 01 do concurso. Então, quando eu cheguei na academia, né, como, né, quem já assistiu aquele filme Tropa de Elite, eu sempre dou esse exemplo, porque sabe que ser 01 não é legal, não. Não é fácil, não. É tudo 01, faça isso, 01, suba na corda, 01, salte dali, 01, entre na casa de fumaça. Então, todas as atividades eu tinha que ser a primeira a fazer. E eu tinha que estar sempre mostrando que eu era capaz, mostrando que eu fazia jus por estar ocupando aquele lugar. Muitas vezes fazer além do que os meninos faziam, né, para poder eles aceitarem, né? Que eu estava ali e fazia jus àquele espaço que eu estava ocupando. Então, quando eu fazia uma atividade, os meninos já ficavam, eita, poxa, essa Camila fez, a gente tem que fazer também, que a gente não pode sair por baixo. Então eu tinha que estar toda hora me desafiando e toda hora, né, mostrando que eu tinha essa capacidade. E muitas vezes, só pelo fato de eu ser mulher, era questionada a minha capacidade, era questionada se eu ia ter condições de desenvolver aquela atividade. Então, com o passar do tempo, terminou o curso, né? Foram 3 anos. Quando acabou o curso, eu fui 01 também do curso, e aqui na legislação, quem é primeiro colocado no curso é promovido automaticamente e é tenente, então por isso eu fui promovida, a minha turma ficou como aspirante, que é tipo um estágio probatório, por isso eu fui a primeira oficial feminina da corporação. Chegou. E aí, quando eu estava lá em Pernambuco, que terminou o curso, todo mundo aqui em Alagoas, eita, foi uma mulher, 01, a tenente Camila vai ser a primeira mulher oficial, e já ficou aquela expectativa, né? Então, quando eu voltei, os coronéis chegaram para mim e disseram, Camila, olha, cuidado com o seu comportamento, com a sua postura, porque você agora é a primeira oficial feminina, você vai ser exemplo, você vai ser referência. E eu acreditei que eu precisava seguir aquele padrão, né? E aí eu mudei o meu jeito de ser, né? Deixei de ser quem eu era para ser aquilo que as pessoas esperavam que eu fosse, né? E eu casei, tive 2 filhos, né? Eu à época era evangélica. Então cada papel social que eu ocupava, né? Ele trazia também um peso por ser mulher. É um peso, ele trazia um padrão, ele trazia uma caixinha. Eu costumo dizer, né, que cada papel social ele é uma caixinha, e muitas vezes a gente, para entrar dentro dessa caixinha, a gente tem que deixar pedaços nossos, né? E eu deixei muitos pedaços meus pelo caminho para poder entrar nessas caixinhas de ser aquela mãe, aquela dona de casa, aquela esposa, aquela primeira oficial feminina, atendendo a expectativa que as pessoas tinham em relação a mim. E aconteceu que eu me perdi de mim, entendeu? No caminho, eu perdi a minha essência de ser quem eu era, para que eu fosse aceita, para que eu agradasse a sociedade.
E o resultado disso foi, depois de 10 anos, eu entrei numa depressão profunda e adoeci. E eu me questionava tanto, né? Eu até me achava culpada, eu me sentia culpada porque eu tinha tudo que muitas mulheres da minha idade gostariam de ter, né? Um marido maravilhoso, meus filhos, o meu trabalho, né? Meu carro, minha casa e ter um status social, mas eu era infeliz e eu nem sabia porque eu estava infeliz, então eu me culpava por causa disso, né? E aí, nesse momento, né, e eu sempre uso muito essa frase, porque foi algo que eu ouvi na academia, na minha formação, que diz assim, é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom, né? E eu digo assim, sempre que Deus disse assim, eu vou fazer isso com essa moça, ela vai, né? E foi no meio dessa minha depressão que eu entrei em crise existencial, né, em crise espiritual, no meu trabalho, no meu casamento, em todas as áreas da minha vida, que o meu esposo sofreu um acidente e veio a falecer. E eu estava doente, né, em cima de uma cama com 2 crianças pequenas, né, totalmente dependentes de mim. E eu não tinha ideia, né, do que tinha me levado até isso. Então, só a partir do momento, né, eu fiz terapia, eu tive que fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, tomar remédio. E só depois que eu saí daquele lugar, foi que eu entendi o quanto o machismo é cruel com a mulher, né? O quanto tantas mulheres já perderam sua vida por causa do machismo. E ouso dizer mais, não só as mulheres, os homens também. O machismo, ele também é extremamente cruel com o homem, né? De ensinar o homem que o homem não pode expressar os seus sentimentos, que o homem ele precisa ser a fortaleza, o provedor da casa, e muitas vezes quando o homem ele não consegue desempenhar aquilo que esperam dele, né? A gente vê que as taxas de suicídio são muito maiores do homem, porque ele não quer pedir ajuda, porque ele não quer mostrar que ele é fraco, né? Ele não quer compartilhar dos seus sentimentos. Então o machismo ele é prejudicial para todo mundo, né? E a partir desse momento que eu entendi isso, eu comecei a trabalhar, né, nas minhas redes sociais, dando palestras sobre como a gente precisa rever, né, essas raízes da violência contra a mulher, né? Porque ela acontece de várias maneiras, né? Muitas pessoas acham que a violência ela é só a física, mas hoje, quando a gente escuta relatos, a gente vê o quanto a violência emocional ela está presente no dia a dia de muitas mulheres, né? É todo tipo de violência, e não só na violência doméstica, né? No trabalho, é o assédio sexual, né? É a violência política, é a violência em tudo de você não ser respeitada, né? Enquanto ser humano, de você ser descredibilizada. Então, a mulher, ela sofre todo tipo de violência, assim, que eu sempre digo, os homens, eles muitas vezes, eles não vão entender o que é isso, porque não é nem por ruindade, não é nem por maldade. É porque eles não sentem, entendeu? Qual é o homem que foi botar uma roupa e olhou assim, eita, poxa, será que vão falar mal de mim porque eu tô com essa roupa? Ou será que alguém vai me estuprar? Porque eles não têm essa preocupação, né? Eu vou dar palestra para adolescente, 13, 14, 15 anos, e eu digo assim, quem é aqui? Meninas que são, né, saindo da infância e entrando na adolescência, eu assim, aqui, quais, né, de vocês, meninos, já deixou de fazer alguma coisa porque pensou, eita, eu sou um homem, se eu fizer isso, vão falar mal de mim? Alguém já fez isso? Agora, das meninas, qual de vocês já teve vontade de fazer alguma coisa, vestir alguma roupa, ir para algum lugar, se relacionar com alguém, ter algum comportamento e pensou, eita, se eu fizer isso, vão me apontar, vão falar mal de mim, né? Enfim, me difamar. Quem já? Então, a maioria dessas meninas. Então, assim, é durante toda a vida, né? Então, quando a gente é criança, a gente ouve dos nossos pais, olha, minha filha, sente de perninha fechada, olha, se comporte como uma mocinha, tem que estar sempre arrumadinho, os cabelinhos, né, de lacinho, não sei o quê. E quando você é adolescente, olha, minha filha, você não fica com muito menino não, porque isso é coisa feia, você não beba nas festas não, porque isso não é coisa de menina da família. E quando você é adulta, né, aí... Olha, isso é um comportamento de uma mãe de família, isso é uma roupa de uma mulher decente. Então, é da infância até a idade adulta que a mulher, ela vive. E depois até a velhice, porque quando você chega na velhice,
a mulher também não tem idade para estar fazendo certas Justamente, coisas. Não tem ela idade para estar usando aquela roupa. Exatamente, ela precisa estar sempre jovem, sempre bonita. Às vezes o marido, um cão, velho, careca, buchudo, mas a mulher tem que ser linda, maravilhosa, gostosa, né? Então, assim, essa exigência do padrão de beleza da mulher, né? Ela tem essa raiz, né, no machismo, porque nós, né, há milhares de anos, a mulher ela não podia trabalhar, ela não podia estudar, ela não podia dirigir. A única coisa que a mulher não podia voltar, a única coisa que a mulher podia fazer, se a gente pensar 100 anos, milhares de anos, não vou dizer 100 anos atrás, porque o voto feminino fez 92 anos. Então, há 100 anos atrás, a mulher não podia fazer nada. Então, a única forma dela ter alguma relevância social era casando. Então, ela precisava de um homem para validar ela socialmente. Então, isso fez com que a mulher, ela nascesse, né, uma menininha, e a mãe já, minha filha, você tem que ser uma boa dona de casa, já estava ensinando a menina a como ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe. Por quê? Porque era a única forma que ela tinha, né? E eu até brinco, porque eu disse, olha, até era uma vontade tão grande, porque a mulher, quem quer ter um filho hoje que não pode fazer nada, que só tem que ficar encarregando da casa? Ninguém quer, né? Então o pai fazia o quê? Meu filho, casa aqui com a minha filha, que eu vou lhe dar um terreno, uns boi, era o que? O dote, né? Dote. Mostra mais uma forma, a objetificação da mulher. Você troca a mulher por alguma coisa. Então, o que acontece? A gente passou milhares de anos em que o nosso único objetivo de vida era o quê? Casar, arrumar um homem. Então, até hoje, qualquer comportamento que a mulher tenha, se a mulher faz academia, se a mulher usa uma roupa arrumada, assim, não sei o quê, tá atrás de macho, né? Se você chegar numa festa, tiver um monte de homem brincando, pulando, bebendo, gente, tá esses daí tão animado, olha, que farra boa. Agora, se for só mulher bebendo, cantando, dançando, você, tudo atrás de macho. Eu sempre falo que nós mulheres, nós precisamos viver sempre reafirmando nossa, quem somos em todos os sentidos. Então, a gente tem que estar sempre reafirmando nossa credibilidade, reafirmando a nossa capacidade de desenvolver alguma liderança, algum cargo. E quando a gente fala, eu falo em você como a primeira coronel, você está desbravando, você está quebrando tabus e trazendo também a oportunidade de outras mulheres se enxergar no seu lugar. Porque, como você falou, a gente estava acostumado a sempre a mulher como o quê? Como dona de casa. Então, as meninas crescem só tendo aquilo como uma opção. E aquelas que pensam um pouco diferente são aquelas que são fora da caixa, né? E quando a gente vê outras mulheres tomando o cargo de liderança, se posicionando, a gente traz essa esperança. Você falou que 92 anos que a gente tem o poder de voto, só que ainda assim a gente só tem 15% de mulheres ocupando cargos, né, na política, né? Então é muito pequeno, até porque nós somos maioria, nós somos mais de 50% da população, então não consegue, né? A conta não fecha. Exatamente. E como justamente nesse contexto em que a mulher ela precisava de um homem para ser validada, então a mulher tinha 2 pontos, né, para ela arrumar um homem. Primeiro, tá bonita, né? Então essa necessidade do padrão de beleza da mulher. Então a mulher tem que estar sempre bonita, tem que estar sempre jovem, né? E a segunda coisa era o quê? Para ela arrumar um homem, para arrumar um marido, eu precisava dizer que a outra não prestava. Aí para eu ser a escolhida, né? E aí nasceu essa rivalidade feminina. Então isso daí é algo que também tem a sua raiz no machismo. Então, e isso é tão profundo que quando você vê uma mulher ocupando um espaço de poder, um destaque, muitas vezes as outras mulheres, elas não querem votar naquela mulher, elas não querem dar credibilidade àquela mulher, porque ela acha que aquela mulher está se sobressaindo e ela é uma ameaça para mim. Ou você vai no Instagram, é incrível, você vai ver lá uma mulher... né, eu sigo esses perfis, você falou da mulher idosa e eu amo, né, tem a vovó Dice, tem essas mulheres maravilhosas já de idade que tira foto de biquíni, que faz dancinha do TikTok e tá nem aí pra ninguém, eu acho maravilhoso. E você vai olhar nos comentários, são outras mulheres criticando. Por quê? Porque a gente foi ensinada assim, a ver aquela mulher, aquela outra mulher que se destaca, né, com um olhar de ameaça. Ela é uma ameaça para mim, ela pode tomar o meu marido. Por quê? Porque isso está no inconsciente coletivo de que, e até hoje, de que a mulher ela pode ser rica, ela pode ser bonita, ela pode ser bem sucedida financeiramente, mas se ela não tiver casada,
Pô, essa daí é problemática, tem alguma coisa que não conseguiu segurar o macho, né? Então, isso mostra muito que até hoje existe esse sentimento. Você falando disso, eu até relatei esses dias no meu Instagram a Carolina Dickman, uma baita de uma mulher linda, e ela postou uma foto de biquíni e 98% dos comentários eram de outras mulheres criticando o corpo, mandando ela entender que ela já estava velha, que as rugas dela, e assim, e o que mais me chocou foi o comentário de um homem, onde ele diz, agora eu entendo que a própria inimiga da mulher é outra mulher, porque em todos os comentários só tem mulheres ofendendo uma mulher linda. Pronto, foi o da Paula Oliveira, né? Sim. Aquela deusa, eu disse, meu Deus, como é que a pessoa abre a boca para falar daquela mulher? E você vê, são outras mulheres. Porque isso, ele está no nosso inconsciente. Então, sempre que, né, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu toco muito nessa tecla, porque é uma forma que a gente alimenta o machismo, é como a gente fortalece essa cultura quando a gente não desperta, porque isso foi um despertar para mim. E eu antes tinha raiva, né, quando eu via isso, mas hoje eu entendo que eu não posso ter raiva, porque aquela mulher ela ainda não percebeu, ela foi criada ali naquele meio. E Camila, isso foi um despertar para mim, porque lá atrás eu já fui essa mulher. Eu também já fiz, entendeu? E assim, por quê? Porque a gente cresce entendendo Exatamente. Que isso é o normal. Que é isso, né? É esse comportamento que a gente deve ter. Então lá atrás, quando eu casei super jovem, quando eu via outras mulheres bonitas, aquilo era uma ameaça para mim. Exatamente. E depois, quando eu percebi que como eu estava errada e que não era aquilo que eu achava de verdade, eu me descobri de outras e outras maneiras. Me descobri que como é bom você apoiar outras mulheres, como é bom você trazer outras mulheres para que elas também comecem a descobrir isso. Justamente, né? Empodere outras mulheres. Eu sempre digo, né? Conhecimento é empoderamento, né? Então, quando eu comecei a despertar para isso, comecei a ler bastante, né? E foi um certo choque, porque como eu vinha de uma formação militar, e você às vezes vai falar de algumas palavras, por exemplo, como o feminismo, a maioria das pessoas não sabem o que é o feminismo, né? Não, o feminismo, a mulher tem que ter cabelo de sovaco, a mulher não casa, não pode casar, não pode fazer uma comida para um marido. Isso não tem nada a ver com o movimento feminista, né? Inclusive, eu já fui essa mulher de criticar e inclusive apontar as mulheres que faziam protesto na rua, botavam os pés de fora, até eu começar a trabalhar com a violência contra a mulher, né? Quando você começa a trabalhar com a violência contra a mulher, que você vê uma menina que foi estuprada dos 6 até os 10 anos e ela precisou fazer DNA para saber que ela engravidou, e ela precisava saber se o pai era o tio, o avô ou o primo, porque dos 6 aos 10 anos ela foi estuprada pelos 3, ela estava grávida aos 10 anos. Se essa menina lá na frente odiar homem, se a menina quiser lá fazer cocô na rua, botar os pés de fora, e eu não tenho nenhuma condição de julgar aquela mulher. Então eu comecei a entender, né, que existe realmente uma linha do feminismo radical, que cada mulher ela vai ter uma forma de colocar para fora a opressão e a violência que ela sofreu. Então, apesar de não ser a minha linha, de não ser, né, o que eu sei, que eu ando, mas hoje eu não abro a boca para julgar mulher nenhuma na forma de se expressar, né, na forma dela combater o machismo, porque só ela sabe a violência que ela passou. É incrível quando você vê no Instagram, quando tem alguma coisa que trate do abuso sexual, de estupro, você vai ver os relatos, os comentários das mulheres. É chocante do número de mulheres que sofreram abuso, que sofreram, né, violência sexual quando criança, de pai, de tio, de avô, de padrasto. Né? E que muitas vezes ainda são questionadas para saber se é verdade. Não, e a mãe, que situações que a mãe... Eu vi ontem que a mãe fez a menina se ajoelhar e pedir perdão a ela. Diga, me peça perdão por você seduzir o meu marido. Então, assim, são coisas tão terríveis que quando a gente vê um movimento feminino, uma linha mais radical do feminismo, de combate ao machismo, você começa a entender que a violência que aquela mulher sofreu é a forma dela colocar para fora. Então, o feminismo ela é uma luta por equidade de gêneros, né? Por igualdade, de respeito, de oportunidades, né? De dignidade, de direitos. Então, isso é o feminismo. Então, quando eu comecei a entender o que era o feminismo, não é que a mulher não pode ser dona de casa. Ela pode ser dona de casa se ela quiser ser dona de casa. Não porque foi imposto pela sociedade que ela precisa cuidar da casa, né?
Eu até brinco porque a gente às vezes vai falar sobre isso. Eu disse, não, mas é biológico, é natural, é da natureza da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, isso é da natureza da mulher. Eu sempre digo, o que é da natureza da mulher é aquilo que realmente nasceu na natureza da mulher, né? Que, por exemplo, é gerar um filho, é da natureza da mulher porque o homem não tem útero, né? Amamentar é da natureza da mulher, é porque o homem não tem leite no peito. Mas trocar uma fralda de um menino, a gente troca com a mão. O homem tem mão? Tem. Então, não é da natureza da mulher. Isso é uma construção social, né? Eu me lembro, né, quando o meu esposo, ele estava vivo, ele trabalhava, e eu trabalhava no mesmo período. Eu, muitas vezes, ganhei mais do que ele, porque eu tinha sido promovida antes de que ele. Mas, quando chegava em casa, né, a tendência natural pela nossa criação era o quê? De ver as coisas dos meninos, de ver as coisas na casa, né? De jantar, de roupa, de o que é que está faltando, era minha. Mesmo a gente trabalhando fora, né? Mesmo eu ganhando mais do que ele. Então, isso é uma construção social. Então, se está todo mundo, eu começo a dizer, se está todo mundo comendo, todo mundo sujando, né? O filho foi feito pelos dois, então a participação, ela tem que ser, né, igual. Até porque é muito comum hoje, quando a gente vê um pai que está ali cuidando do filho, que está fazendo alguma função, ele é o super pai, né? E a mãe é a obrigação, né? Justamente, então a gente vê uma luta tão grande, né, assim, das mulheres mostrarem que o quanto elas são sobrecarregadas nisso, né, assim, dessa cobrança. Quantos pais abandonam os filhos? Os índices das famílias de uniparentalidade que só tem um, a maioria são as mulheres, são mulheres que criam seus filhos sozinhas, né? Esses homens que abandonam os filhos não é cobrado como a mulher, porque se a mulher tem um filho de 1 ano, se a mulher resolver sair com as amigas, já, olha, faz um filho para a mãe criar, ó, já tá aí na rua, não tá nem aí pro menino em casa, né? A mulher dá a luz, o marido no outro dia tá no bar bebendo, ninguém vai falar nada. Exatamente, ninguém vai falar nada. E nessa sua vivência hoje, quando a gente fala de violência contra a mulher, eu tenho certeza que você deve ter inúmeros casos, porque isso é diariamente, né? Mas quais são as maiores ações que você vê assim que impactou positivamente? Então, hoje eu estou como chefe de políticas de segurança à mulher da Secretaria de Segurança Pública, e a nossa maior, quando eu assumi, não existia, nem no Brasil, em nenhum lugar, assim, um órgão, né, que tivesse esse formato. E aí a gente foi criar, o que é que a gente vai fazer, né? E uma das nossas preocupações era justamente o atendimento dessas mulheres em situação de violência por parte dos agentes de segurança pública. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, esses agentes de segurança pública, eles foram criados nessa cultura machista, né? Eles cresceram nessa cultura machista. Então, quando eles vão atender aquela mulher em situação de violência, gerava até outra violência. Justamente, né? Que é a violência institucional. E aí a gente queria mudar esse quadro, né? De que quando a mulher em situação de violência procurasse um órgão de segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? O Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica, quando fosse no IML, para fazer exame de corpo de delito, exame de constituição carnal, ela tivesse um atendimento diferenciado, ela fosse acolhida, ela tivesse um atendimento humanizado. E aí uma das nossas principais iniciativas, né, foi criar os protocolos de atendimento à mulher em situação de violência para todos os órgãos de segurança pública. Então, para que aquele agente, né, ele soubesse como atender aquela mulher. Então, teve a participação de psicólogo, de uma equipe jurídica, de assistente social, né, e a parte técnica, mas para que a gente pudesse dar um melhor atendimento àquela mulher, porque ela já vem de uma situação extremamente fragilizada, né? Ela já é apontada, já é julgada por toda a sociedade, e quando o agente de segurança pública está ali, ele não está como uma pessoa, ele está como o Estado, e o Estado precisa acolher aquela mulher da melhor forma possível. Então, nós começamos a criamos esses protocolos, a gente vem fazendo sempre capacitações com os agentes, né? E também criamos um curso, né? Que esse curso ele foi obrigatório. Todos os
servidores da segurança pública, eles foram obrigados a fazer esse curso, que é justamente o curso de atendimento à mulher em situação de violência, onde a gente traz também toda essa base, né, dessa raiz dessa violência, que é o machismo estrutural, que é o sistema patriarcal, né, que coloca sempre a mulher num lugar de inferioridade em relação ao homem, de submissão, porque a partir do momento que, né, o homem já cresce, né, que está no inconsciente coletivo, que está na criação dele, vendo a mulher como propriedade dele, isso é que gera justamente a violência. Às vezes a gente até ouve algumas pessoas falando assim, não, mas tem mulher que gosta de apanhar, né? Porque a gente vê tantas situações que a mulher está ali sofrendo. Mas é muito fácil você deixar né? Porque ela está com ele. Então a gente não tem muita gente que não entende toda essa parte. É algo que eu hoje trago muito, porque quando a gente fala da mulher gostar de apanhar, ela muitas vezes não vai embora daquele ambiente, tanto pelo cenário que a gente vem falando, né, sobre já ser da sociedade, a gente já entender como ser normal, mas muitas vezes elas também não têm condição de se sustentar, não têm condição de sustentar o filho. Então, como é que essas mulheres vão sair dessa situação de violência se elas não têm autonomia? Vão para a rua para pedir esmola para ela e para o filho? Então, muitas vezes então, elas a dependência econômica é um fator também muito forte. Agora, nesse mês de agosto, a gente estava falando, né, são 18 anos da Lei Maria da Penha, que já é um grande avanço, né? Mas eu acredito que só ela não resolve, né? A gente precisa vir com mais ações. Com certeza. E eu sempre digo isso, porque assim, né? Por mais que nós tivéssemos um judiciário perfeito, que infelizmente não temos, se a gente tivesse que o Ministério Público fizesse o seu papel, a Polícia Militar, que todos os órgãos do Estado desempenhassem o seu papel da melhor forma possível, que a gente tivesse a melhor lei do mundo, todos esses órgãos, toda essa rede, ela só é acionada depois que a mulher já apanhou, já está morta. O que a gente precisa fazer como é que eu faço para essa mulher não apanhar? Como é que eu faço para essa mulher não morrer? Né? E isso vem nessas medidas, da independência para a mulher, levar ela ao conhecimento dela entender que ela nasceu, justamente isso. Que ela não precisa de um homem para validá-la, porque isso está muito no inconsciente da família. Eu fui no interior, e que a gente vai muito dar palestra, e aí você ouve, não, mas porque a minha mãe sempre conversou comigo, não, minha filha, mas é assim mesmo, seu pai era assim, ele pelo menos dá as coisas dos meninos, sempre, sabe, normalizando aquilo. Então, muitas vezes as mulheres nem sabem, né? Então, o marido nunca bateu, mas cometeu outros tipos de violência psicológica, né, para a mulher, que a mulher ela fica extremamente dependente emocionalmente do homem. E você vê assim, em várias camadas da sociedade, a violência contra a mulher. Então, a gente precisa trabalhar isso, conscientização, né, a prevenção nas escolas, né? A gente viu um dado de 2022, a maioria das mulheres mortas eram abaixo de 18 anos. Então, isso mostra o quanto isso é importante ser falado nas escolas, né? Da gente desconstruir isso de que o homem tem o direito de posse sobre a vida da mulher, né? E você às vezes vai entrevistar, né? Assim, vi algumas entrevistas de perguntar às mulheres, né, os homens e as mulheres, o que é que você tem mais medo de se envolver com um homem, de um relacionamento? E os homens eram medo de ser traído e as mulheres eram medo de ser morta. Então, né, isso mostra, né, uma realidade que e uma banalidade, né, da vida da mulher. E hoje eu queria até uma pergunta que eu acredito que sim, dentro de toda a sua passagem até chegar como coronel, acredito que você também tenha passado por várias violências dentro do seu trabalho, e eu digo violência porque sim, né? A gente como mulher, a gente comentou isso, o quanto a gente precisa estar sempre mostrando o quanto nós somos capazes de estar ali ocupando aqueles espaços, né? Até o fato, assim, de ser imposto a você, de ser aquilo que você não quer,
de fazer aquilo que não foi da sua escolha para você se adequar, isso é um tipo de violência, de você impor, né, para outra pessoa, né, um padrão de comportamento a ponto da pessoa deixar de ser quem ela é para poder ela se adequar. Então, ao longo da minha carreira, desde quando eu despertei para isso e eu resolvi falar sobre esse assunto, né, sobre esses tipos de violência, sobre as questões de assédio sexual que existe dentro das instituições de segurança pública como um todo, no Brasil todo, e eu cheguei a receber mais de 300 relatos terríveis de mulheres que chegaram a ser estupradas dentro do quartel, estupradas dentro do quartel, não foi aqui em Alagoas, foi em outro estado, mas da mulher relatar, sabe, situações que mulheres tentaram suicídio, mulheres que estavam grávidas perderam um bebê por causa da perseguição, então são inúmeras, e assim, na maioria das vezes, isso não acontece nada com o agressor. Nada. E olha que são pessoas que estão para defender outras mulheres e tá cometendo violência dentro do próprio. Justamente, então assim, a gente, e às vezes até você ouve assim, você vê uma mulher, mas aquela mulher era PM, como é que ela sofria violência, ela não sabe usar arma. Então, as pessoas não entendem o quão profundo é o contexto de uma mulher que sofre violência, o quanto aquele homem, ele adoece psicologicamente a mulher, que ela não tem forças para lutar. Muitas vezes ela acha que ela é a culpada. Não, isso daí é muito comum, né? Porque como eu digo, eu até falo que, né, não é uma crítica, né, religiosa, mas assim, é uma reflexão que eu entendo que muitas vezes, assim, como as religiões foram formadas, porque se você olhar para a maioria das grandes religiões, né, assim, o catolicismo, a igreja evangélica, o judaísmo, né, os muçulmanos, todos, a maior liderança religiosa é o homem, né? A mulher, ela não... Algumas igrejas evangélicas até tem pastora, mas na maioria das vezes ela também é subordinada a um homem. Mas assim, não é questão da religião que eu quero trazer uma crítica à religião, mas eu quero dizer sobre a formação da estrutura social, né, em que a gente acredita, né, que a gente foi ensinado desde pequenininha que, né, quem foi que trouxe o pecado ao mundo, né? A culpa do pecado de ter sido da Eva. E eu sempre digo, até o Adão estava lá, o bichinho tão inocente, o coitadinho, de repente chegou a Eva, que ouviu a serpente endemoniada, comeu da maçã e deu pobre, e o Adão disse logo, ó Deus, foi a mulher que tu me deste, que comeu e me deu, por isso que eu comi. E essa mensagem de que até quando o homem erra, a culpa é da mulher, ela está impregnada na sociedade, porque é algo tão mais profundo do que a gente acha que é só uma história bíblica ou uma representação, independente da crença de cada um, mas que isso, né, de você dizer que a mulher tem que ser submissa, né, ao homem... Ela vem para a violência quando as mulheres se acham culpadas por ter sido assediadas. Exatamente, né? Então, quando você coloca sempre que você coloca a culpa, né, do erro, porque da falha do homem, não, é porque a mulher, ela que seduziu, ela que, né, como se o homem, coitadinho, fosse, né, então, E Camila, como eu lhe falei, eu estou muito feliz em ter hoje você aqui, porque eu acredito que a gente precisa trazer histórias como a sua, de mulheres que foram lá, quebraram barreiras, que estão à frente do tempo, estão levantando bandeiras, para que outras mulheres saiam desse sistema de violência, e também para que elas entendam, né, que elas podem sim chegar lá, que elas podem ocupar cargos de liderança. Hoje eu também trago muito isso, eu venho do empreendedorismo, onde eu sempre falo a importância de a gente trazer autonomia para as mulheres. Uma forma é o empreendedorismo feminino. Você falou um dado que hoje muitas mães solos, né, mães que tomam conta de seus filhos e das suas casas, e hoje o empreendedorismo feminino ele cresce cada vez mais. Então eu falo muito, e como eu até comentei, o quanto também é uma forma de a gente conseguir diminuir ou pelo menos impactar juntamente com leis, com conscientização a questão da violência, porque mulheres com condições, mulheres que têm autonomia, com certeza elas vão repensar, né, e vão tomar mais atitudes, não vão aceitar violência. E a gente trazendo um pouquinho para a questão da política, né, a gente comentou antes de entrar aqui o quanto também tudo é decidido na política, e muitas vezes a gente, como mulher, a gente se afasta e deixa que decisões inerentes
a nós mulheres sejam tomadas por outros homens, né? Exatamente, né? E é como eu digo assim, a gente é mulher, mas não basta a gente ser mulher, né? A gente precisa entender qual é o nosso papel e o que é que a gente pode impactar, porque como o machismo ele é tão forte, né, existe também um sentimento da mulher de que para ela ser aceita pelo homem, ela vai, né, ela vai ficar do lado do seu abusador, ela vai ficar do lado, o oprimido fica do lado do opressor. Então, até a mulher despertar para isso, é um processo, né? Um processo de amadurecimento, de que ela tem que entender que nós não estamos numa luta contra os homens, né? Nós não estamos numa luta para ser melhor do que os homens, ou destruir a família, ou destruir o casamento, não é isso. Mas é que a nossa luta é para que os homens entendam que a gente deve ser tratado em pé de igualdade, enquanto ser humano, enquanto as nossas escolhas, né? A mesma liberdade que o homem tem de viver a vida dele, fazer o que ele tem vontade, nós também temos. Nós temos a mesma capacidade de desenvolver as atividades que o homem desenvolve. Então, não é uma luta para ver quem é que ganha, né? É uma luta para que a gente se una. Para que todo mundo saia Para que todo mundo ganhe. Então, a violência, ela é uma necessidade, a necessidade de ser combatida essa violência não é só pela mulher, né? É pelo homem, é porque aquela criança que vive num lar violento, né? Ela vai crescer um adulto desestruturado, e ele vai também contribuir para a desestrutura da sociedade. Então, todo mundo é impactado, porque não é só a mulher que sofre a violência, é a criança, é a família é a base da sociedade, então toda a sociedade ela é impactada. E aí a gente tem o exemplo das mulheres, e o primeiro grande movimento feminista foi pelo voto, foi o direito ao voto, porque elas entenderam que era por meio da política, né? Era por meio das leis que elas podiam mudar a condição delas. Então, por isso que é importante a gente ocupar todos esses espaços, né? Você vê no judiciário que a gente vê situações terríveis, né? Como teve recentemente um desembargador que questionou uma menina de 12 anos que sofreu assédio, dizendo: eu não acredito não, porque as mulheres que estão doidas correndo atrás dos homens, né? Eu até compartilhei no meu Instagram uma coisa absurda de um juiz que estava julgando a questão de pensão. E ele disse assim: eu não ligo se o marido, se o homem, se o pai está respondendo por Maria da Penha. Para mim isso não faz diferença nenhuma. Eu nem levo em consideração, porque nesses meus tantos anos de juiz eu aprendi que ninguém apanha de graça. Um juiz, entendeu? Que representa, né? Tem um livro, o nome do livro é Abuso, que é da Ana Paula, aquela jornalista da Globo. Ela fala sobre abuso, e ela fala sobre vários casos de violência sexual contra a criança e a cultura do estupro no Brasil. E teve um caso que eu fiquei chocada, que ela relata dessa menina. A menina estava andando na rua, veio um cara com uma faca, roubou o celular dela e estuprou a menina. Quando foi no julgamento, a juíza era uma mulher. Ela condenou o cara pelo roubo do celular, mas não condenou pelo estupro, porque ela disse: eu não tenho prova suficiente para dizer que foi a força, que não foi consensual. Quem é que a pessoa acaba de ser assaltada e diz: eita, bora transar? Não tem nem como. Assim, é algo surreal. Então, assim, o machismo, e a menina, ela falou assim: eu sofri por causa do estupro, mas eu sofri mais pelo que eu chego a vontade de chorar, porque eu sofri mais pela violência que eu sofri pela juíza, porque a justiça era a esperança dela, foi aquilo que ela recorreu para ver reparado o seu dano. E ela vê uma mulher, né, a justiça que era para reparar o dano que ela sofreu, cometer mais uma violência. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente pensa, né? E a gente tem um longo caminho pela frente, e é maravilhoso a gente ver mulheres, né, que despertam, que entendem, que se unem, né, para mudar essa realidade. E que se colocam, né, tentam chegar em espaços que muitas vezes, como foi o seu caso, que são vistos como locais masculinos, né, mas que a gente precisa mostrar que, como a população ela é feita de mulheres e de homens, então a gente precisa também ocupar todos esses espaços. Hoje eu falo a questão de mulheres
em vários cargos, principalmente na política, não é mais uma questão de direito. Eu acredito que é uma questão de necessidade, porque como a gente comentou muito, o quanto a gente entende, porque nós somos mulheres, então nós passamos pelas mesmas coisas, cada um nos seus lugares, mas nós somos sensíveis, porque nós, é algo que você falou lá e eu lembrei, você perguntou se algum homem em algum momento, algum menino já tinha se perguntado se deveria usar alguma coisa porque era homem, e não. E as mulheres, com certeza, a maioria sim. Então são coisas que a gente passa que são realmente inerentes a nós mulheres. Então, quando a gente tem representantes lá, mulheres, elas com certeza vão estar mais sensíveis a trazer causas, a tentar aprovar leis que de alguma forma a gente consiga reparar alguns danos, né? Tem algumas leis que eu vejo que a bancada feminina ela coloca em pauta, que são projetos que homens até então nunca colocaram em pauta, porque não são inerentes ao homem. E não é, mais uma vez, não é questão que o homem seja ruim, é porque ele não vive e não passa na pele por isso. A gente tem várias coisas, quando a gente fala até de violência obstétrica também, né, que é algo que hoje a gente está vendo e estão combatendo, e muitas vezes o homem não tem como saber disso, noção, né? Porque ele não passa por um parto, né? Então, eu acredito que esse olhar da mulher em vários aspectos é muito importante, porque a gente precisa trazer à tona e esse olhar que a gente tem, a nossa vivência, para que a gente vá impactando também e abrindo espaço para outras mulheres, principalmente essa nova juventude que vem a entender que o lugar de mulher é onde ela quiser, que a gente não nasceu apenas para estar ali no ambiente doméstico, né, limitada, né, as atividades da casa. E eu sempre digo, né, que quando a mulher vence, eu uso essa frase para minha vida, quando a mulher vence, todas as outras vencem com ela, porque a gente se sente representada, a gente, poxa, quando eu fui promovida e as pessoas, primeira coronel no estado, e fui fazer a entrevista, e eu sempre dizia, eu não cheguei aqui sozinha, né? Eu cheguei aqui também porque outras mulheres, né, me apoiaram, me ajudaram. E eu trago também as mulheres que tiveram seu direito ceifado, que deveriam estar aqui, né, ocupar esse espaço, e até então não conseguiram por causa do machismo. Então eu sinto que eu trago outras mulheres também dentro dessa vitória, e como outras que ocupam esses espaços, e aquelas mulheres vão lá e vendem, eu me sinto representada, né, naquilo. E você abre espaço para que outras mulheres entendam que é possível. E aí é nisso que eu sempre digo, né, que a gente também precisa honrar as mulheres que vieram antes da gente, né? Porque para que hoje eu pudesse ser coronel, para que hoje você pudesse ser empreendedora, para que a gente pudesse hoje ocupar espaços, mulheres morreram, né? O dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi porque mulheres morreram queimadas por lutar pelo direito, né, delas. Então, mulheres foram estupradas, foram presas, para que hoje a gente pudesse estar aqui. Então, é uma obrigação moral nossa honrar essas mulheres, né, e continuar lutando para que lá na frente as outras gerações não passem pelo que a gente passou. Eu falo muito que hoje eu corro para que lá na frente a minha filha precise só caminhar, porque eu sei que a gente está aí abrindo muitos caminhos para que as mulheres ocupem espaços, para que as mulheres tenham voz, ganhem cada vez mais visibilidade, e que a gente não precise estar toda a prova mostrando nossa competência, nossa credibilidade, né? Não seja julgado por nosso comportamento ou pela roupa que a gente veste, né? Porque muitas vezes a gente é descredibilizado até pela forma que a gente se porta. Com certeza, né? E assim, a mulher, quando vão atacar a mulher, sempre, né, atacam a dignidade sexual da mulher, né? Então a mulher, eles vão falar, a mulher é corrupta, a mulher a mulher, né? Sempre são palavras pejorativas que vão atingir a dignidade sexual da mulher, né? Eu brinco até que eu disse, quando você vai esculhambar alguém, né? Se for um homem, você vai chamar de palavra tudo que for relacionado à mulher. É filho da, né? Esculhamba a mulher em vez de esculhambar o homem, né? É filho daquela, né? De homossexual. Por quê? Porque ele deixou de
estar no espaço de homem para decidir ocupar um lugar de mulher, né? E quando você vai esculhambar a mulher, todo tipo de esculhambação é para atingir a dignidade sexual dela. Eu digo, até para esculhambar o homem, esculhamba a mulher primeiro, né? De corno, né? Porque aí a mulher que não presta. Que não presta. Então, sempre quando a gente vai, né, usar isso, a mulher sempre é atingida. Então, são pequenas coisas, pequenos comportamentos que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Pela habitualidade que é, pela naturalidade que isso é tratado, mas que quando a gente começa a mudar a nossa forma de enxergar e passar isso para outras pessoas, a gente consegue plantar uma sementinha. Acredito muito nisso. Acredito que às vezes a gente tem muito isso de achar que sozinho não muda, sozinho realmente não muda, mas a gente precisa começar um movimento. Quando a gente vai conseguindo começar esse movimento, a gente vai impactando outras vidas. E estou muito, muito feliz de ter hoje você aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente. Como você falou, tenho certeza que você me representa muito. E queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres. Então, eu sempre uso uma frase que ela virou a frase da minha vida, né? Porque eu passei, como eu disse, muitos anos deixando de ser quem eu era para ser aquilo que as pessoas esperavam que eu fosse, né? Até eu adoecer e quase morrer por isso. E desde então, quando eu despertei para isso, eu, né, disse, olha, que se lasque, quem quiser falar de mim, quem quiser achar ruim, eu vou ser quem eu quero ser. Eu sou assim. E eu vou continuar sendo, e a partir dali eu decidi ser uma mulher livre. Mas eu trouxe a frase da Audre Lorde, né, que foi uma mulher negra, homossexual, ela era lésbica, e ela foi muito importante para o movimento feminista, que ela dizia assim, não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. E eu levei isso para minha vida, mesmo me sentindo uma mulher livre, eu tenho a necessidade de levar outras mulheres também a serem eu levo livres. O que você está falando, eu me arrepio porque é algo que eu levo como missão também. Desde o dia que eu aprendi que eu queria ser livre, porque a gente vem de uma sociedade onde, como eu falei, por mais que meu pai sempre foi o cara mais carinhoso do mundo, mas a gente cresce com isso. Com essa cultura, né, de repressão. De repressão que você vai sempre se guardando. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito expansiva, eu sempre fiz muita amizade e muitas vezes eu me policiava por isso. Para não ser julgada, né? Então eu casei e onde eu, amiga de todos os amigos do meu esposo, e muitas vezes eu também começava, e quando eu decidi que eu ia ser livre para ser a Larissa do jeito que eu sempre sonhei, eu entendi que eu precisava trazer essa luta e também trazer isso para outras mulheres. E foi através do empreendedorismo, como eu te falei, que eu me descobri, que eu descobri meu potencial, que eu descobri como é bom você ter autonomia, você se orgulhar do seu nome, da sua trajetória. E foi através dele que eu vi que eu também poderia ajudar outras mulheres, impactando a vida delas, trazendo o quanto elas têm potencial, né? Que muitas vezes a gente escuta tanto que não temos capacidade, que a gente vai absorvendo isso pra gente. Exatamente, a gente acredita nisso. Então eu deixo, né, essa frase da Audre Lorde justamente para que nós, né, homens e mulheres, sejamos instrumentos para que todas as mulheres sejam livres e que a gente não pare até que a gente consiga isso, né? Que as mulheres elas tenham liberdade de ser quem elas quiserem ser e não tenham que morrer, né, por suas escolhas, não tenham que sofrer violência por suas escolhas, tenham toda a dignidade, né, de um ser humano. E agradecer, né, o convite, agradecer a oportunidade e dizer que vamos continuar juntas aí nessa luta. E parabéns por essa luta e que você consiga impactar tantas e tantas outras vidas. Obrigada. E você também, né? Vamos juntas. Vamos. E esse foi mais um Geração LC e eu espero vocês no próximo episódio.